aquela que, quando vai pregar, é a chata da vez, você manda vir pra frente, vem mais pra frente, vocês estão muito no fundo aí, eu quero sentir o calor humano, mais pertinho de mim, né? Mais pertinho. Mas quero agradecer ao Rogerinho o convite e dizer, como eu sempre falo toda vez que eu venho aqui, que é um prazer muito grande vir a essa igreja, né? Eu me sinto muito em casa, muito à vontade, e eu acho que isso é muito bom. Dizer também que eu sei que foi um ano muito difícil para todos que moram neste lado de cá de Canoas, né? Mas dizer também que eu estou muito feliz de ver a igreja de vocês sendo reconstruída devagarinho, está muito bonita e eu sei que Deus tem abençoado, com certeza. Amém. Feliz de ver rostinhos conhecidos, hoje feliz de ver vocês duas aqui, meninas também, que eu tenho um carinho muito grande. E um prazer poder compartilhar a palavra com vocês, tá? Quero dizer para vocês que hoje o título do meu sermão é Graça. O tema que eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês é o tema sobre a graça de Jesus. Só que visto de um ângulo diferente. E eu quero contar para vocês como é que eu cheguei a esse tema, a esse título. Sabe que esse ano foi um ano que eu não lembro de ter pregado. Foi um ano ali que, né, a gente teve todas essas turbulências, situações todas, e eu não lembro de ter pregado. Foi um ano difícil lá na escola, intenso, um ano em que a gente não tinha muito feriado estendido, né? Então, de certa forma, isso nos cansa bastante. Eu acabei assumindo a escola sabatina lá na igreja, e eu digo para vocês que eu não preguei, não foi por falta de convite. Eu recebi alguns convites, mas em todos eles eu fugi. Coisas que normalmente eu não faço. E não quero dizer por isso que eu menti para fugir, gente, não menti para ninguém. Mas eu acredito que por este cansaço que eu estava, eu não estava tendo coragem para parar um tempo, como o Rogerinho falou aqui no início, né? Destinou um tempo para vir aqui. Mas tinha uma frase que latejava na minha cabeça. E essa frase, de um tempo para cá, isso passando já meio do ano, era assim: eu te dou o dom, mas se você não usar, eu tiro o dom de você. E eu não queria que isso acontecesse. E essa frase cada vez latejava mais na minha cabeça. Até que eu tomei a decisão assim: não vai acontecer isso. Eu vou ir numa igreja para me chamar. Coisa de um mês e meio atrás, no máximo, eu já estávamos em casa e ele estava dando um sermão no pastor Ailton no YouTube. E assim, eu vou escutar esse sermão. E quando eu escutei esse sermão, me veio uma vontade muito grande de pregar esse sermão com as minhas palavras, mas usando aquele tema. E eu pensei assim: a próxima igreja que me convidar, é este sermão que eu vou pregar. Com isso, queridos, eu quero dizer para vocês, não demorou muito, o Rogerinho entrou em contato comigo. E aqui estou eu. Essa frase que eu vou falar agora, eu já disse nessa igreja algumas vezes, eu vou repetir. Mais do que nunca, este sermão tem nome e endereço. Eu não sei quem é. Pode ser eu, como eu sei que já foi no início, né? Você recebeu ali a inspiração de Deus, ele já serviu para mim, porque o primeiro sermão tem que servir para a gente que prega. Mas eu sei que ele tem nome e endereço, porque eu disse assim: Senhor, vou fazer esse sermão, a próxima igreja que me convidar, eu vou estar lá falando sobre ele, e aqui estamos, queridos. Quero convidar vocês para ler a Bíblia de vocês em João capítulo 4. Nós vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4. E com a Bíblia aberta em João capítulo 4, nós vamos fazer uma oração. Todos abriram? João capítulo 4. Vamos orar. Querida
amado Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que temos, Senhor, de estar na tua casa. O último culto, Senhor, na igreja, antes do término deste ano. E estamos vindo aqui, Senhor, de coração aberto, para ouvir a tua palavra e sairmos daqui transformados, diferente de como entramos, Senhor. Estamos abrindo a tua palavra, abrimos a tua palavra agora. E queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja aqui presente ao nosso lado, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para receber, Senhor, as bênçãos que vêm dos altos céus. Me use, Senhor, que o meu eu desapareça e que a tua essência, Senhor, aqui possa ser elevada. Nos guarde e nos proteja hoje e sempre, por Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler com vocês então agora os versos de 1 a 4, de João capítulo 4, versos de 1 a 4. E nos diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por enquanto até aqui. História de quem que nós estamos começando a estudar agora, então? Da mulher samaritana. Aqui na palavra diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas por que era necessário? Na realidade, não era necessário. E o que acontece, queridos? Jesus poderia ter passado por outro caminho. Jesus poderia ter atravessado o Rio Jordão, ter ido pela Pérea, que é como se fosse uma extensão a leste do Rio Jordão, e depois atravessar ali Samaria e vir para Galiléia. Era isso que os judeus normalmente faziam. Era esse o percurso. E por que os judeus faziam esse percurso quando queriam para este local? Porque judeus e samaritanos não se davam. Então a gente pode se perguntar assim: mas a Bíblia está dizendo que era necessário que Jesus passasse por aquele caminho. E aí eu vou explicar o porquê que a Bíblia diz isso. Sabe por que na Bíblia está escrito que era necessário que Jesus passasse por aquele caminho? Porque estava escrito isso na agenda de Deus. Deus queria que Jesus passasse por aquele caminho. Jesus cumpriu a data certa, o calendário de Deus, quando ele encarnou e se tornou um ser humano. Jesus cumpriu a agenda de Deus, queridos, quando ele foi ao Rio Jordão para ser batizado por João. E aqui eu quero abrir um parênteses para vocês. Quando João estava batizando Jesus, quando Jesus veio até ele e disse que ele queria ser batizado por João, João teve uma conversa ali com Jesus. E eu quero que vocês abram, deixa o dedinho marcado ali, mas nós vamos agora dar um pulinho ali para Mateus. E eu quero que vocês abram em Mateus capítulo 3, versos 13 a 15. E nós vamos ver aqui qual foi a conversa que João e Jesus tiveram. Então, Mateus capítulo 3, versos 13 a 15. Tem alguém aqui que tem uma versão da linguagem de hoje? Alguma Bíblia aqui que esteja da linguagem de hoje? Não? Tem problema. Eu falo aqui o que está escrito depois da linguagem de hoje. Então, capítulo 3 de Mateus, versos 13 a 15 diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Na linguagem de hoje, essa parte aqui, cumprir toda a justiça, diz que é para fazer a vontade do Pai. Então, queridos, nada mais fez diferente Jesus que cumprir a agenda de Deus quando João veio e batizou Jesus no Rio Jordão.
Lá em Daniel, tantas profecias que nós vemos do Messias foram cumpridas com a vinda dele. A questão ali das datas, tudo cumprindo exatamente a agenda de Deus. Queridos, assim como tudo na vida de Cristo se concretizou, o que havia sido escrito nas Escrituras, assim também, queridos, na nossa vida vai ser cumprido o que Deus almeja, mas vai depender de mim e de vocês. A agenda de Cristo se cumpriu no ministério de Jesus, enquanto ele aqui viveu. Jesus havia marcado esse compromisso com a mulher samaritana. Ela não sabia, mas Jesus precisava cumprir esse compromisso que estava na agenda de Deus. E quem sabe hoje, queridos, eu e você estamos aqui porque nós estamos cumprindo a agenda de Deus para a nossa vida. Eu sim estou cumprindo aqui um compromisso que Deus disse assim: vai ser no último culto do ano que eu quero que tu abra a palavra de Deus. E quem sabe vocês hoje estão aqui porque vocês estão cumprindo também aquilo que Deus realizou na vida de vocês. Quero agora fazer uma pergunta para vocês. Será que em alguns momentos, eu vou falar para vocês porque eu já abri meu coração dizendo que eu estava me escondendo de Deus durante esse ano. Mas será que em algum momento você está se escondendo de Deus? Você se escondeu de Deus esse ano? Quem sabe hoje aqui Deus está dando a oportunidade para mim e para você, para que a gente possa se chegar perto do Senhor. Quero que vocês voltem agora lá no capítulo de João, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos de 5 a 9. E os versos de 5 a 9 nos diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E a hora sexta, queridos, nada mais é do que meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, não se davam com os samaritanos. Essa mulher foi tirar a água do poço ao meio-dia, queridos. Jesus estava assentado ali ao lado do poço, cansado, com sede e sem ter como tirar água. Não tinha uma corda para poder tirar a água do poço. E agora eu quero que vocês imaginem essa cena. Imaginem essa cena de Jesus ali, literalmente humano, querendo água, sendo o criador do mundo, criador de todas as fontes, a depender de um favor de outro humano. Ele dependia de alguém. E se tem uma coisa que a gente consegue ver na Bíblia, no período que Jesus esteve aqui, ele nunca fez um milagre a seu favor. Os milagres que ele fez, todos foram para revelar o Pai, para que as pessoas pudessem ver a glória do Senhor. Mas para ele nunca fez. Queridos, e é esse o motivo pelo qual Jesus nos entende tão bem. Porque ele, sim, é humano também. Essa mulher foi ao meio-dia tirar água. E meio-dia o sol está a pino, quente. Mas tinha um motivo dela estar fazendo isso. Eu e João tivemos a oportunidade há alguns anos aí atrás de ir em Israel. E nós fomos no período de outono, onde não era tão quente. E nós já passamos um calor danado. Agora imagina ela nessa situação, naquele sol escaldante, em pleno meio-dia. Essa mulher não queria ser levantada. E esse foi o motivo pelo qual ela foi esse horário. Aquele calor castigante do meio-dia, ela se achegou à fonte, ela retirou a água lá do poço, colocou em seu canto
Até que em determinado momento, Jesus conversou com ela. Ela estava ignorando Jesus. Jesus fez um pedido: me dê um pouco da água. E o que foi que ela respondeu? Mas como tu, sendo um judeu, está pedindo para mim tirar a água? Para eu tirar a água deste poço, sendo eu uma samaritana? E aqui eu quero abrir um parênteses para uma curiosidade. A Bíblia, ela tem mensagens claras e mensagens que nós precisamos estudar para saber. Por essa mensagem, a gente consegue entender como é que ela sabia que ele era judeu? Vocês conseguem saber me dizer onde que eu nasci? Só olhando para o meu rosto? Não, né? Assim como eu também não consigo fazer o mesmo com vocês. Como é que ela sabia que ele era judeu? Simplesmente por causa das vestes. Os judeus usavam cores escuras e os samaritanos usavam roupas claras. Então ela sabia que ele era judeu por esse motivo. Fecha parênteses. Queridos, eu quero agora dar uma pausa aqui no que eu vou falar com vocês. E eu quero mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo ele vai mostrar um pouquinho desta parte aqui do que a gente conversou até agora. Mas ele vai mostrar a parte seguinte, que são dos versos 10 a 26. E eu queria que você prestasse muito bem atenção. E assim que terminar esse vídeo, eu volto aqui e nós vamos continuar para essa parte final do sermão. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte.
Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito! Mulher de Samaria, na sua ajuda. Jesus tem o meu nome e o nome de cada um de vocês hoje na sua ajuda. Você não está aqui, irmão. Hoje nós não temos a presença de Jesus fisicamente. Nós temos o Espírito Santo dele e temos ele em nossa vida. Mas Deus usa pessoas para que possam nos dizer que nós estamos na agenda do Senhor. Quando terminou essa cena, relatada aqui na Bíblia, os discípulos ofereceram comida para o Senhor. Os versos ali iniciais que a gente leu, disse que os discípulos tinham ido para a cidade para comprar comida. E os discípulos
E Jesus disse assim: não, eu não estou com fome. Como assim? Tu comeu no meio do caminho? Mas a gente tinha ido para buscar comida. E daí Jesus respondeu que ele tinha sido saciado, a sua fome tinha sido saciada, porque a verdadeira comida e bebida para o Senhor é fazer a vontade de Deus, daquele que enviou Jesus para nós. Jesus também falou para eles que os campos já estavam brancos. Lembra quando eu falei para vocês a respeito das coisas que estão nas entrelinhas da Bíblia, que se a gente não estudar um pouco mais, a gente não vai saber? Não estava dizendo aqui que o trigo já estava branco a ponto de ser colhido, ou que as plantações já estavam no ponto certo de ser colhido. Mas Jesus estava vendo os samaritanos, a quem aquela mulher foi contar que tinha visto o Messias, e estavam vindo. E quais eram as roupas dos samaritanos? Qual era a cor das roupas? Brancas. E Jesus disse: já está na hora de ser colhido, os campos já estão prontos. Jesus ficou um tempo ali naquela cidade, falando do seu amor, falando dos planos de Deus para eles. E não demorou muito, e uma igreja foi plantada em Samaria. Uma igreja teve como fundadora uma mulher. Uma igreja teve como fundadora uma prostituta. E com isso a gente tem que pensar que não existe que eu ou você possamos ter feito de pecado que Deus não possa nos usar para a obra dele. Através de uma prostituta, Deus fundou uma igreja em Samaria. E que história maravilhosa da graça de Deus, que não olha para os nossos pecados. Uma história maravilhosa que não olha quem nós somos, mas Deus nos olha e sabe aquilo que nós podemos ser com Ele. A mulher, aqui na história, ela chama aquele local de poço, mas Jesus chama aquele local de fonte. E existe uma diferença. A diferença é, queridos, que o poço, para ela, representava sofrimento. Ela tem que ir ali ao meio-dia, num sol castigante, significava para ela sofrimento, briga religiosa entre os povos, uma vida de tortura, uma vida de que não é uma mulher amada, uma mulher rejeitada, uma mulher que é sofrida, que olha para a sua vida e não consegue enxergar uma esperança. Só que o sentido, queridos, da fonte, quando Cristo disse que eu ia oferecer para ela água viva, vinda da fonte, está relacionada a uma religião de prazer, uma religião verdadeira, uma religião onde ela se encontra com o Mestre. Uma religião, queridos, que joga a água em abundância, como se a água viesse do lençol freático da terra mesmo, não um poço, que porventura, um momento ou outro, quem sabe, poderia secar. E uma religião em que, se ela estivesse passando por um momento difícil com Cristo, ainda assim ela seria feliz. E aí eu pergunto para vocês: quem é Cristo para você? Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? A primeira impressão que aquela mulher teve é que Jesus era um judeu odiado, uma raça de brigas, um homem odiado, um judeu odiado. Mas quando ele oferece água para ela primeiro começa argumentando: mas você não tem uma caneca, uma corda para tirar a água do poço? E ela vai escutando. Ela vai escutando. A conversa continua. Até que ele começa a falar as verdades sobre a vida dela. E ela pensa assim: não, você é um profeta. Você sabe sobre a minha vida, você é um profeta. E um profeta falava em nome de Deus. Ela começou a ter um pouco mais de respeito. A
A conversa foi continuando, até que ela passa a acreditar de que, quem sabe, Cristo seria o Messias. Cristo seria aquele a quem ela aguardava. E ela aprofundou então o seu conhecimento. Ela bebeu da verdadeira água da vida em Jesus. Quando nós nos relacionamos com Jesus, queridos, tudo muda em nossa vida. Quando nós vivemos no mundo, o mundo pode nos oferecer coisas muito maiores, grandiosas, dinheiro, fama, estar bem com todos, até ter, quem sabe, uma vida mais agradável. Mas não é uma vida verdadeira, não é uma vida que vai nos levar para a eternidade. E eu digo para vocês, queridos, que quando nós começamos a entregar o coração para Jesus, vai ter momentos sim que nós vamos passar por desespero, como ela passou ali, mas por que tu estás fazendo isso comigo? Por que tu está me contando todas as coisas erradas, ruins que eu estou fazendo? Parece que Jesus está perdendo, parece que o dinheiro está acabando, parece que eu estou tendo problema com a minha família, parece que eu estou tendo problema no meu emprego, mas que Jesus é esse que em vez de eu ter uma vida plena, eu estou vivendo uma vida de sacrifício. Mas é nesses momentos, queridos, que Deus está lapidando a mim e a vocês para dizer assim: eu tenho algo muito maior para você. Você está na minha agenda hoje. E hoje, quem sabe, eu estou apertando você para você entender que esse aperto que eu estou te dando aqui vai ser tão pequeno comparado a quando eu voltar e você não estiver comigo. No verso 28, nos diz o seguinte: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Aqui diz que ela deixou o cântaro. Sabe o que significa deixar o cântaro, queridos? Significa o fim de uma vida de desprezo, de sofrimento, de tristeza, de fuga, de se esconder de Deus. Significa, queridos, uma vida nova, uma vida de mudança, uma vida plena ao lado do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aquela mulher encontrou a Cristo? Eu digo para vocês que não. Cristo não estava perdido. Não somos nós que encontramos a Cristo, mas sim Cristo que nos encontra. É o nosso nome que está na agenda do Senhor. Se você se deixar, você é encontrado. Mas se você não deixar, este encontro passa em branco. Hoje Deus está aqui, está dizendo para você que o nome de vocês, o meu nome, está na agenda dele. E ele está querendo ter esse encontro com você. Você vai aceitar esse encontro? Ou você vai sair? Quero contar uma história para vocês. Estou me caminhando para o fim. Acho que foi fim de agosto, início de setembro. O João trabalha no consultório odontológico. Quem é a dentista que trabalha com ele é a Nicole, a filha do Ernesto, eu sei que muitos conhecem aqui. E ela aplicou botox nas meninas lá, nas funcionárias. E daí o João disse assim: bota aqui na testa para mim. Sobrou aí, bota aqui na testa. E daí ela botou. Daí ele chegou em casa, estava saindo do banho, ele olhou para mim e disse: tu não botou nada diferente em mim, no meu rosto? Não. Só que quando ele falou isso, na hora me veio assim na cabeça: te toca.
um caroço na minha mão esquerda. Comecei a fazer exames, mandei mensagem para minha gineca de Canoas. Eu tenho uma em Canoas e em Porto Alegre. Há um ano e meio atrás eu retirei meu útero, e quem me retirou esse útero foi a gineca de Porto Alegre, que é específica para endometriose. Mas como eu tenho essa aqui de Canoas, eu pedi para ela, faz umas requisições para mim fazer uns exames aí, né? Eu sou uma pessoa muito regrada. Então, assim, eu vou no médico, faço os exames anualmente, porque eu acho que é importante. E daí fiz a ecografia. A ecografia disse assim, foi visto algumas coisas ali, mas nada conclusivo. Faz a mamografia. Fiz a mamografia, deu ali alguns achados, algumas coisas e disse, faz a ressonância. Fui para a ressonância, foi achado algumas coisas ali e disse, faz uma biópsia. E eu fiz a biópsia. Eu tive 3 resultados ali, inclusive ecografia, mamografia e ressonância. E tive a biópsia que deu um nódulo benigno. E eu mostrei para minha gineca lá de Porto Alegre, ela olhou os exames e ela disse assim, eu não gostei da imagem, eu quero que tu vá para uma mastologista. As imagens não estão batendo com o laudo. Fui para a mastologista falou a mesma coisa, não gostou do que viu. Aí começou a corrida, eu te aconselharia a fazer uma cirurgia. E entrei com um plano para retirar, para evitar futuros problemas, digamos assim. Entrei com um plano para fazer o pedido da cirurgia. Isso foi outubro. Os planos ultimamente cada vez demoram mais, mas dessa vez foi além do normal. E aí eu tive umas 4 possíveis datas para essa cirurgia e nunca sei essa cirurgia. Na penúltima data, autorização, né? Na penúltima data, se tivesse sido autorizado, eu estaria no hospital, mas como não foi autorizado, eu estava em casa. E a gente chamou uma empresa para dar uma olhada no pressurizador lá de casa. Pressurizador do Junker, ali do chuveiro a gás, que não estava funcionando. O rapaz foi lá, foi só uma visita para dizer o que estava acontecendo, o que eu tinha que fazer, não tinha que fazer. E aí eu sentei na soleira da porta ali para pegar o telefone dele, porque ele estava fazendo um serviço terceirizado para a empresa que eu contratei. E ele disse que fazia ele por conta. Eu estava anotando ele. E aí eu sentei na soleira da porta ali para pegar o telefone dele, porque ele estava fazendo um serviço terceirizado para a empresa que eu contratei. E ele disse que fazia ele por conta. Eu estava anotando o número dele e ele está na frente da garagem, assim, bem olhando para o meu carro. Ele olhou para o meu carro e viu o símbolo da igreja, né, que tem no carro. Ele, tu é adventista? E eu sou. E ele disse assim, eu também fui. Fui batizado quando era mais jovem, ia na igreja, de vez em quando eu vou na igreja, levo meus filhos. Eu convidei ele hoje para vir aqui. Ele não pôde vir. Convidei meu sobrinho para vir aqui. Também não veio. E conversa vai, conversa vem. A gente comecei a falar várias coisas para ele da igreja. E ele disse, acho que está na hora de eu voltar para a igreja. Isso acho que era uma quinta-feira. Na sexta-feira, nessa mesma quinta-feira de manhã, eu e o João, a gente tem costume de mandar mensagem um para o outro, assim, de verso da Bíblia, né, de manhã cedo. E às vezes eu mando uma música. O João não é muito da música, mas às vezes quando é uma música que me toca, eu digo para ele, escuta essa música, eu quero que tu escute essa música. E eu mandei essa música para ele. E comentei sobre essa música com esse rapaz. O nome do rapaz é Israel. E daí na sexta-feira, deu o pôr do sol e eu senti no meu coração assim, manda essa música para ele, deseja um feliz sábado para ele, para a família. Mandei a música para ele. Daí, né, desejou um feliz sábado, tudo. E queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, no sábado, eu estava fazendo um pedido de oração para essa minha cirurgia na classe. E na hora me veio assim na cabeça, quem sabe foi por ele que Deus não me deixou fazer a cirurgia?
mim e a você, para que a gente possa ser instrumento dele, quando o nome dele, quando o nosso nome está na agenda dele. Eu não sei como vai ser ainda o fim dessa história dele, mas eu sei no meu coração que um dos motivos de eu não ter feito essa cirurgia também foi por causa dele. Flavinha, eu estou muito feliz de te ver aqui. Marivânia, eu estou muito feliz de te ver aqui. Eu sei que mais de um ano atrás nós nos encontramos lá onde você trabalha, Flavinha. E não foi em vão. O nome de vocês está na agenda de Deus. Amém. E ontem você ter vindo aqui na igreja e ter sentido o toque de Deus para vir hoje aqui, como você me disse, Flavinha, não foi para vir a mim, mas foi para ouvir a mensagem de Deus dizendo que o nome de vocês está na agenda dele. O nosso lugar é aqui. O nosso lugar é aos pés do Senhor. Eu quero cantar essa música que eu cantei para o João, que eu mandei para ele. É uma música difícil, é uma música alta, mas vocês não vão escutar a minha voz aqui. Vocês vão escutar a voz vindo do trono de Deus, porque a letra dessa música fala muito ao coração. Se você sentir vontade, queridos, de se levantarem e dizer assim: Senhor, eu aceito o nosso encontro hoje, me ajude no que preciso for, para que eu nunca mais saia dos teus caminhos. Se coloque em pé, entregue o seu coração ao Senhor. Condenado eu andei. Só um pouquinho, segura só um pouquinho. Gente, eu só preciso voltar aqui, só um minutinho. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Somos filhos do Senhor e eleitos de seu reino, morreremos para amar e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para Deus eterno, que vai
Tudo pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.